Graças e paz, irmãos, estamos mais um domingo reunidos, mais um momento que nós separamos para estar estudando a Bíblia. Hoje nós vamos estar estudando sobre Davi, que é um grande personagem bíblico. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre Davi, até pessoas que são de fora da igreja, pessoas que não estudam a Bíblia, mas de um momento ou outro já ouviram falar sobre Davi. Mas eu mesmo, na minha vida inteira na igreja, estou praticamente minha vida inteira na igreja, eu acho que eu nunca ouvi uma pregação sobre Davi. Já vi mensagens de muitos pastores e eu acho que eu nunca vi nenhuma mensagem sobre Davi. Por mais que seja um personagem da Bíblia tão conhecido, eu acho que eu nunca vi uma mensagem a fundo sobre Davi. E é justamente essa a ideia dessa série de mensagens que nós estamos fazendo, que é pegar grandes personagens da Bíblia, personagens conhecidos, e estudar a fundo eles, e ver uma grande lição sobre a vida deles. Davi é um personagem que é muito contado para as crianças na classinha, na aula, durante o culto. Eu mesmo já ouvi muitas vezes, quando eu era criança, nas aulas que eu tinha na igreja. Mas uma mensagem a fundo, eu acho que eu nunca vi sobre Davi. E é justamente essa a ideia dessa série de mensagens que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica em 1 Samuel, capítulo 17. É uma leitura extensa, mas eu acho que é bom a gente estar iniciando essa leitura para já ir se contextualizando no ambiente que Davi estava inserido ali naquele momento. Hoje nós vamos falar sobre o grande momento da vida desse grande homem da Bíblia que é Davi. Que é Davi e Golias, ali a história que é muito conhecida, mas hoje nós vamos estar vendo um pouco mais a fundo essa história. Eu vou iniciar a leitura no capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azecá, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte de outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o queixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e eu ferir, então a nós serei por servos, e nos servirão. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. E nesse primeiro ponto da mensagem de hoje, quero chamar a atenção para Golias mesmo. Que grande homem era Golias. Não só em estatura, em altura, em força, mas na força, não na força física, mas na força da palavra dele. Na força que era a figura de Golias. Uma figura que colocava medo nele mesmo, que tinha um empoderamento muito grande. E agora pensa quantos Golias nós vemos, nós enfrentamos, quantas situações que são como Golias na nossa frente. E aí já entra o título da mensagem de hoje, que é Deus é maior do que qualquer gigante. E aqui, como eu já disse, não gigante em estatura, em força, mas do que qualquer situação que estiver diante da nossa vida. E hoje eu quero falar especificamente sobre uma situação. Aqui, Golias estava ali ofendendo o povo de Deus, estava ali provocando o povo de Israel. E os homens de Israel estavam com medo, temeram Golias. E nenhum daqueles grandes soldados tiveram ousadia, tiveram coragem de ir até lá e confrontar Golias. Grandes homens, os melhores homens de todo Israel, estavam ali diante de um homem e eles temeram. E eles não tiveram coragem de enfrentar Golias. O que é até natural. Olha a força que tinha Golias, o empoderamento que tinha Golias. Não era fácil, não. Não é que esses homens eram covardes ou algo do tipo,
mas era porque Golias era diferenciado, era grande, era uma situação muito complicada para aqueles homens. E aqueles grandes soldados, aqueles principais homens do principal povo da terra, que é de Israel, eles temeram a Golias. E agora vamos fechar esse primeiro ponto, vamos fazer um parênteses aqui e vamos adiantar alguns versículos. A gente vai começar a ver sobre Davi, a partir do versículo 12, que diz: E era Davi, filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinabe, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi estava vivendo a vida dele normalmente, tranquilo, distante dessa batalha, que estavam ali os homens de Israel, os soldados de Israel, contra Golias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um éfade deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-os e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía, e em ordem da batalha, a gritos chamavam a peleja. Vamos dar um spoiler já do que vai acontecer mais pra frente. Davi, a gente sabe que é Davi que vai estar derrotando Golias. Davi não tinha nada a ver com aquela história. Davi estava na casa dele e ele foi até o campo de batalha para levar o alimento, para levar pães, para levar queijo. Davi não tinha nada a ver com aquilo. Ele não foi lá por nenhum motivo que possa levar a acontecer aquilo. Ele foi lá simplesmente levar o pão, levar o queijo, levar o alimento. E ele foi grandemente usado por Deus ali. Agora a gente vai começar a entrar no segundo ponto da mensagem, que é que Davi não tinha nada a ver com aquilo. Davi não era capacitado para aquilo. Davi era pequeno, Davi era fraco e não tinha nada a ver com aquela história. Ele simplesmente foi lá, obedeceu uma ordem que seu pai tinha dado, que era levar o pão, que era levar o queijo para os homens que estavam ali na guerra. E Davi obedeceu aquela ordem que, por mais que fosse simples, por mais que até, sei lá, talvez até Davi não quisesse fazer aquilo. Falasse, pô, vou ter que ir lá levar queijo, levar pão para os caras. Vou ter que me deslocar, vou ter que andar bastante só para fazer isso. Talvez até tenha passado isso na mente de Davi, mas ele foi. Não importa se ele gostava ou não, ele obedeceu. E Davi chegou lá e foi grandemente usado por Deus. Por mais que não fizesse muito sentido aquilo, por mais que não fizesse sentido, por mais que nem precisasse talvez aquilo, Davi ele foi e fez. E de novo, eu citei esse versículo algumas semanas atrás e vou falar de novo sobre ele. Mateus 25, 21, que diz: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quer alguma coisa mais simples do que levar pão, do que levar queijo para os soldados que estavam ali na guerra? Seja fiel no pouco, e Deus vai nos honrar no muito. Foi isso que Davi fez. Por mais que não é algo grande, não estou vendo frutos aqui, seja fiel no pouco. Vamos adiantar alguns versículos agora. Caminhando para o terceiro ponto da mensagem, que é o principal de hoje. A partir do versículo 25.
A partir do versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, e os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com eles, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Presta atenção no finzinho desse versículo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E agora a gente vai começar já a partir de uma conclusão da mensagem de hoje. Esse é o ponto principal da mensagem, que Golias estava ali ofendendo o povo de Deus. Golias estava ali falando coisas ruins sobre o povo de Deus, tentando aquele povo, e os homens estavam com medo. Os homens estavam abaixando a cabeça para Golias. Não estavam tendo ousadia, não estavam tendo coragem de enfrentar Golias. E Davi, que não tinha nada a ver com aquela história, ele chegou ali e falou: quem que é esse cara que acha que pode contra o povo de Deus? Quem é esse cara que acha que pode contra Deus? Eu vou enfrentar ele. Se vocês têm medo de enfrentar ele, eu vou enfrentar ele. E Davi se levantou, pequenininho ali, que não tinha nada a ver com aquela história, não era soldado, não era nada. Ele se levantou e foi confrontar quem estava difamando Deus, quem estava falando coisas ruins sobre Deus, quem estava mudando ali o que realmente era o povo de Deus, que era um povo forte, estava fazendo passar por um povo covarde. Davi viu aquela situação de difamarem o nome de Deus e se levantou e falou: quem é esse cara? Quem esse cara acha que é para confrontar o povo de Deus? Eu vou mudar essa situação. E eu falei que hoje eu queria falar sobre uma situação específica sobre Golias. Que Golias, ele representa grandes situações que colocam medo sobre nós, que colocam problemas na nossa frente. Mas a situação que eu quero falar sobre hoje é o medo que nós temos muitas vezes de evangelizar outras pessoas. Não é fácil evangelizar outras pessoas. Às vezes você está vendo ali, você está inserido num lugar onde é pecado para todo lado e você é o único convertido ali, você é o único que tem o Espírito Santo. É fácil se levantar e começar a pregar ali? Não é fácil. Não é fácil. Era fácil derrotar Golias? Um gigante, um homem forte, que estava ali com palavras duras contra aquele povo, não era fácil. E é normal ter medo. É normal ter medo. Mas Davi, ele deixou o medo de lado, deixou a razão de lado e foi pela fé. Quem esse cara pensa que é? Quem é esse incircunciso, como disse Davi? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E que essa mesma palavra de Davi, a gente fale para o nosso medo. Quando nós estivermos diante de uma situação onde nós estamos vendo o pecado, afrontar Deus, afrontar o povo de Deus, falando coisas sobre Deus, erradas sobre Deus, vendo pessoas agindo contra a vontade de Deus, contra o ensinamento de Deus. E a gente sinta medo de confrontar as pessoas, de evangelizar essas pessoas, de demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. Que a gente fale para o nosso medo: quem que é você para me impedir de fazer o que Deus me mandou fazer? E Davi se levantou e foi confrontar Golias e derrotou Golias. E se nós tivermos a mesma ousadia que Davi teve, se a gente tiver a mesma garra, a mesma fé que Davi teve, a gente vai derrotar Golias. A gente vai ganhar vidas para Cristo. A gente vai evangelizar pessoas. Existiam profetas antigamente que falavam e o povo não ouvia, mas eles continuavam falando. Até teve profeta que ficou nu ali e continuou pregando. Se vocês não estão me ouvindo, olha como eu estou agora, para chamar atenção.
Mais de um homem na Bíblia fez isso. O que a gente está fazendo? A gente está com medo. E é normal ter medo, mas é Deus que derruba esse medo. E Davi se levantou ali contra Golias. E nós vamos se levantar contra o pecado. E nós vamos se levantar para evangelizar pessoas, para ganhar vidas. E a nossa atitude vai causar a mesma coisa que causou na mente do irmão de Davi, no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha isso, irmão dele, fazia parte do mesmo povo, mas quando viu Davi se levantar e enfrentar o Golias, enfrentar o pecado, vai ter gente que é seu irmão te criticando. Porque ele está tão acomodado, ele está tão apático, que quando ele vê alguém se levantando para pregar o evangelho, fazendo algo diferente, ele vai te criticar. E a resposta de Davi: Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para outro, falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Todo mundo falando para Davi não fazer aquilo. Mas Deus tinha colocado Davi ali para isso. Vai ter gente que vai falar: não vai pregar para aquela pessoa não. Olha a situação dela. É uma prostituta. Não vai pregar para esse cara não, ele é um drogado. Não, fica aqui dentro da igreja, pregando aqui mesmo. Durante 30, 40, 50, 60 anos, as mesmas pessoas. Não sai para fora para pregar não, fica aqui dentro. Não vai lá não. Não se junta à roda dos escarnecedores. Vai ter gente te criticando. E é verdade, não se juntar à volta dos escarnecedores, está na Bíblia isso. Mas é não se conformar com aquilo, mas não deixar de pregar para essas pessoas. A gente não precisa ficar pregando para crente, a gente precisa pregar para quem não conhece Jesus ainda. E vamos fazer isso, vamos se levantar. E Davi, a gente conhece o final da história. Davi derrotou Golias. Davi calou a boca do irmão dele, que estava falando para ele não fazer aquilo. E não porque eu vou calar a boca dele. Não por isso, não por orgulho próprio, mas para cumprir o que Deus tinha colocado Davi para fazer ali. Davi estava ali só para levar o alimento. Ele chegou ali numa coisa pequena e foi usado grandemente. Talvez hoje você não saiba como pregar o evangelho. Você sabe que lá fora, no mundo, na rua, existem muitas pessoas precisando ouvir o evangelho, o verdadeiro evangelho. Existem muitas pessoas, talvez você saiba disso, mas não saiba como pregar, não saiba como anunciar o nome de Jesus para essas pessoas. Davi também não sabia como, que ele ia ter que derrotar Golias, como que ele ia derrotar o maior soldado de todos, mas ele foi fiel no pouco. Ele foi lá só levar o pão, o queijo, levar o alimento. E Deus usou grandemente a vida de Davi. E hoje é a mesma coisa. Deus quer usar grandemente a sua vida para fazer o nome dele conhecido, para ganhar vidas para ele, para mudar a situação que esse mundo está. Só ligar a TV e ver quantas pessoas falando mal de Jesus, brigando que o pecado é normal, falando que não, o importante é ser feliz. Quantas pessoas estão fazendo o que Golias estava fazendo, que é desonrando o nome de Deus? Vamos se levantar contra essas pessoas. Vamos se levantar, na verdade, não contra essas pessoas. Vamos se levantar contra essa atitude dessas pessoas, por essas pessoas, por amor a essas pessoas. Mostrar o amor de Cristo para essas pessoas e trazer essas pessoas para Cristo. Por amor a elas, não por raiva delas, não por qualquer coisa. Mas vamos mostrar para elas que o pecado delas não impede elas de se tornarem filhas de Deus. Nada nem ninguém, nenhum plano, nenhuma tentativa do diabo vai afastá-las de Jesus. E quem vai falar isso para elas? Somos nós. Hoje talvez você não saiba como fazer isso. Da mesma forma que Davi não sabia como ele ia fazer para enfrentar Golias, ele nem sabia que ele ia ter que enfrentar Golias. Mas ele foi fiel no pouco e Deus usou ele no muito. E Deus usou grandemente a vida dele. E com a gente a mesma coisa.
Não fica preocupado se vão falar mal de você ou não. Fica preocupado em cumprir a missão que Jesus te colocou aqui, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estava comentando essa semana que Jesus não voltou ainda por culpa da igreja, que ainda não pregou o evangelho para todos. Jesus só vai voltar quando todos tiverem ouvido falar dele. E ainda isso não aconteceu. Nós precisamos sair da apatia, sair do comodismo e ir pregar, e fazer o nome dele grande, e fazer ele conhecido, e acabar com o pecado. Acabar com o pecado. Olha quanto pecado tem na TV, na rua, no mundo, e a gente não faz nada muitas vezes. A gente está que nem esses soldados aqui. Nós não somos pessoas ruins, nós não somos covardes, mas nós estamos com medo, porque é natural ter medo. É natural ter medo de Golias, é natural ter medo de pregar o evangelho. Mas quem tirou o medo foi Deus. Quem usou Davi, que era o menos capacitado, foi Deus. E quem vai usar a sua vida, quem vai usar a minha vida para ganhar vidas para Cristo, vai ser o próprio Cristo. Ele vai usar a nossa vida para ganhar vidas para Ele. Concluindo a mensagem de hoje, que nós sejamos fiéis no pouco, que nós tenhamos ousadia de ser como Davi, de pregar o evangelho, não importa a situação, não importa o quanto medo isso vai nos causar, mas que nós tenhamos a ousadia, a fé de enfrentar Golias e saber que Deus vai nos capacitar. Não importa a dificuldade, Deus vai nos capacitar para fazer o nome dele conhecido, para fazer o nome dele grande e acabar com esse pecado, e acabar com a imoralidade que está no mundo hoje. E depende de nós, depende da nossa vida para mudar essa situação. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, eu quero te agradecer pela vida de Davi e o ensinamento que o Senhor nos deu através dela. E hoje nós tivemos o entendimento de que temos que nos levantar e pregar o teu evangelho e fazer o seu nome conhecido. E não deixar a imoralidade que está no mundo hoje, deixar o pecado dominar o mundo hoje, mas fazer o teu nome conhecido neste mundo. E que quando nós tivermos medo de pregar o evangelho, quando nós tivermos medo de cumprir o ID, que o Senhor esteja nos capacitando, como fez com Davi. Que o Senhor esteja nos dando fé, como deu para Davi. Que o Senhor esteja tirando o nosso medo. E que nós nos levantemos e cheguemos ao lugar que nossa mente nem imagina que nós vamos chegar para pregar o teu nome. Mas que o Senhor nos capacite, que nós sejamos fiéis no pouco, e o Senhor irá nos usar no muito para pregar o teu nome, para pregar o teu evangelho e fazer o Senhor mais conhecido nessa terra, e ganhar vidas para Cristo, que esse é o nosso único objetivo, é a nossa única missão aqui na terra, fazer o seu nome grande, te adorar, te louvar e levar pessoas a te conhecer, a te adorar e a te louvarem também. É isso que eu te peço hoje, no nome de Jesus, amém.